Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá, queridos ouvintes! Está começando mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e da indústria do entreter. Vocês podem estar estranhando esta voz no comando do programa. Pois é, meus amigos, aqui quem fala é Thiago Costa, o professor de cultura nerd desse negócio. Eu tô fazendo a minha estreia como host! Olha que delícia! O ano acabou, mas eu tô aqui, hein? Quando eu soube que era um episódio sobre mais um filme do meu querido Zequinha Snyder, eu levantei a mão na hora para participar. E para me acompanhar nessa, tá aqui ele, o meu, o seu, o nosso Marcos Benedicto, o Marcudo, que já vem falando o tema do nosso papo de hoje. Diga lá, Marcudo! Fala, Thiago, pessoal. Hoje a gente vai falar da vez que o Zack Snyder queria muito dirigir um Star Wars e não soube pedir, ou ele pediu e falaram que não. Então a gente vai falar de Rebel Moon Parte 1, A Menina do Fogo. E olha, temos muita coisa para falar desse filme. E quem também tá aqui com a gente é ela, a Lariposa do Slow Motion, que tá louca para falar sobre esse filme. E aí, Lari, tudo certo? Olá, olá, galerildes! Olha, depois desse filme, eu quero ouvir tudo no vezes 2, porque eu estou agoniadíssima. E para fechar essa mesa maravilhosa, temos ele, que também não perde um story do Snyder, foi no churrasco do Snyder aqui no Brasil e estava transbordando de expectativas pelo filme. É ele, Rafinha Veste Prada. Fala, Rafa. Fala, Tiagão, Marcudo, Lari. Olha, preciso reconhecer que eu tava com uma expectativa, sim, né? Por toda aquela vibe de lançamento que a Netflix construiu. Parecia, né? Enfim, parecia. Vamos falar mais sobre isso, com certeza, Thiagão. Vamos que vamos. Muito bom. Olha só, antes da gente entrar com tudo no papo sobre Rebel Moon Parte 1, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler. Mas, como a gente é muito gente boa aqui no Senta que lá vem spoiler, antes de começar, nós damos aquele avisinho. Então, ó, Rogerinho, manda ver. E vamos, que a peteca não pode cair! I am a child of war. I find warriors to fight with us. We might stand a chance. We're searching for soldiers for a fight against the Mother World. I could help you. For a small fee, obviously. You may want to hold on. I'm here to make you an offer. To give you a chance at redemption. We are beyond redemption. What about revenge? Muito bem, pessoal, o negócio é o seguinte. Rebel Moon é a mais nova criação de Zack Snyder e até aqui o caminho do homem foi longo. O primeiro longa dele foi Madrugada dos Mortos, lá em 2007. E depois vieram sucessos, tipo 300 e Watchmen no filme. Isso foi tudo antes dele entrar numa fase polêmica de super-heróis, começando com o Homem de Aço, passando por Batman vs Superman e terminando com aquela versão de 4 horas de Liga da Justiça, que tem episódio aqui e inclusive foi a minha estreia no SQLVS. Depois disso, teve Army of the Dead, que também tem programa aqui, é só procurar aí na sua timeline, e a gente chega agora em Rebel Moon. E aí, galera, essa trajetória snyderística, o que vocês têm a dizer? Olha, eu acho muito curioso como o Snyder foi de um diretor interessante porque ele é hoje. Porque Madrugada dos Mortos é muito legal, 300 é um baita filme diferente, marcou época. Eu acho ótimo, é uma adaptação excelente, é muito fiel. Eu não gosto da solução do problema, mas já tinha 3 horas de filme. Mas quando ele chegou nos super-heróis, o primeiro Superman até vai, mas de Batman pra frente é cada vez mais ególatra, né? E aí desagou em Rebel Moon. Eu tenho comparado o Snyder com aquele cara corporativo que começou
de baixo, batalhou pra virar pleno, virou sênior, aí ele virou gerente, aí ele virou diretor. Aí, a hora que ele tá quase sentando no board, né, vai ganhar ações. Aí eu falo, não, já tô aqui, vou só tocar no automático. Não tem explicação, gente, pros últimos filmes do Snyder, sério. Eu até, de novo, o Thiagão brincou ali que expectativas, e é verdade, eu tinha uma certa expectativa mesmo. Mas, olha, é ladeira abaixo. Vou fazer coro com vocês. Eu gosto dos filmes do início da carreira dele, mas depois, pra mim, os filmes todos foram caindo. E o problema pra mim não é nem ser estilizado, mas é esse mau gosto pro senso estético. Não consigo gostar. Olha, eu gosto muito de Watchmen, acho 300 um filmaço. Eu gosto de um filme que eu nem citei aqui na lista, que é Sucker Punch. Quase ninguém gosta, mas esse eu acho um filme muito legal. O Marcudo tá olhando feio pra mim, gente, vocês não entendem. O Marcudo vai me pegar na saída. Mas eu realmente gosto de Sucker Punch. Eu gosto de O Homem de Aço, mas daí pra frente o negócio pega e a gente chega nesse Rebel Moon, que olha, Rebel Moon é um projeto visionário. O Snyder escreveu o filme junto com o Kurt Johnstad, espero que eu tenha falado corretamente o nome desse homem, que também escreveu 300 de Atômica é um senhor filme, e o Shea Hatton, de Army of the Dead, dos John Wick 3 e 4. E a ideia deles é criar uma nova franquia de ficção científica. Mais ou menos! E aí, nessa parte 1, a gente acompanha a história da Cora, que para proteger a vila que a acolheu depois dela cair com uma nave lá no planeta desses caras, ela sai em busca de um grupo de guerreiros mercenários, uma galera que queira se contrapor ao grande império. Não, lá não chama império, lá chama planeta mãe, a nação mãe, sei lá, mas é tudo nesse esquema. E juntos eles querem enfrentar esse domínio tirano. O elenco é encabeçado pela Sofia Boutella, que apesar de experiente, tem aqui o seu primeiro grande papel. Junto com ela, a gente tem o Digimon Hounsou, o Charlie Hunnam, o Ray Fisher, Corey Stoll, Donna Bay, Stas Nair, Michael Hirschman e até o Anthony Hopkins botando a voz ali. Alguém chamou a atenção de vocês nessa turma aí, pessoal? Olha, chamou a atenção todo mundo, mas pra mostrar que um bom elenco, uma boa escalação de elenco não é sinônimo de filme bom, porque pelo amor de Deus, hein? É verdade, Lari. Eu quero destacar o Corey Stoll, que é um ator que eu gosto muito e que foi bem, porque ele tem pouco tempo de tela, né? Eu acho que é só por isso mesmo, porque de resto, gente, eu sei que a gente vai ainda dar alerta de spoilers e tal aqui, mas desde a primeira cena até a última, não é exagero, gente, até a última cena, parecem caricaturas de personagens que nós vemos por aí. Um é mais canastrão, a Sofia Boutella tá com uma simpatia de uma pedra, contando toda aquela história dela, como aconteceu. Cara, as cenas com chroma key são ruins. Não tem ator que sobreviva a essa construção, gente. Não tem. Essa que é a real. Tem um cara que a gente não falou nessa listinha primeira, que é o Ed Skrein, que é quem faz o Almirante Atticus, que é o grande vilão dessa parte 1 de Rebel Moon. E ele, eu achei que é o único que se salva, porque o papel é caricato, ou pelo menos eu li assim. E aí acho que ele consegue entregar uma coisa boa. Ele vai bem. Quando ele chega lá no planeta lá da Cora, eu acho que ele vai bem. Não vou dar spoiler aqui, mas pra mim é o único cara que se salvou no meio dessa bagunça que é Rebel Moon. Vai se criando um clima terrível! Antes da gente começar a nossa resenha, a Vera tem duas coisinhas super importantes. A primeira, aproveita para seguir a gente aí no seu agregador de podcasts favoritos e dá 5 estrelinhas para ajudar a levar a palavra para os Snyderettes. Não sei se é bom, mas para os fãs de ficção científica. Ajuda a gente aí, vai, não custa nada. 5 estrelinhas. E a segunda, é hora da gente saber aqui o que público e crítica têm achado desse Rebel Moon. E aí, Marcudo, como é que fica essa história? Thiago, no geral, o pessoal não tá com muita boa vontade com esse esforço novo do Snyder, viu? Lá no IMDb, com quase 6 mil avaliações, nota média de 5.9. No Metacritic, o Metascore aponta 31 de 100. No Letterboxd, a nota é 2,3 de 5. E no Rotten Tomatoes, o filme tem aprovação de 23% da crítica,
mas tem até sido abraçado pelo público, que dá 69%. Mas chegou a hora de a gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro, a opinião do Senta, que lá vem spoiler. Então, Lari, conta aqui pra gente, ainda sem spoilers, quais são suas primeiras impressões sobre Rebel Moon? Você gostou, amor? Eu acho que dá pro gasto. Olha, eu vou respirar fundo aqui e vou dizer, Marcudo, que eu achei de uma cara de pau falar que é o público que não tá com uma boa vontade na hora de avaliar o filme, porque esse filme é uma bucha. E olha que eu fui de coração aberto, eu vou dizer que eu me esforcei pra gostar. Nos primeiros 2 minutos eu tava investida, mas a partir do terceiro eu falei, cara, não vai ter como. O filme não é apenas ruim, ele é péssimo. É um filme ambicioso, não dá pra negar isso, né? Super ambicioso. Ele tem uma história clichê tão mal conduzida, ele tem as cenas feitas com má vontade, falha na construção de personagem, falha na construção de universo. Tudo não tem nada crível naquilo que tá na tela. Aquilo que tá representado ali é uma falácia gigantesca, assim, você não consegue comprar absolutamente nada. Então, não é apenas que a história seja ruim, coisa que ela é, né? Mas a gente tem direção ruim, atuações, a construção de mundos, as cenas de batalha, sem comentar, né? Que é inevitável, mas o excesso de slow motion. A impressão que dá é que tudo isso foi jogado no liquidificador, como lá na season finale de Succession, sabe? Foi jogado na cara do Zack Snyder. E ele aqui, pra mim, é como um gremlin alimentado depois da meia-noite pelos fãs, que perde o controle de tudo, tanto como roteirista como diretor. É uma pirraça. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. A primeira coisa que eu vou falar é que o Snyder aqui, eu não sei o que aconteceu, né, se ele se sentiu, como disse o Marcudo, mais ególatra do que normal, se ele brigou com o Larry Fong, mas aqui o Larry Fong não tá, né, participando com ele. Então ele que assume aqui a direção de fotografia, tá, do visual do filme, pra quem, né, enfim, sendo mais claro. E é por isso que ficou essa grande né, gente? Essa que é a grande verdade. Eu falei aqui antes, numa conversa, que existem momentos bacanas, eu acho que tem coisas bonitas. É que nada é original, e o que não é original e que não ficou bom, ficou ruim. É tipo, cara, é ruim, é escuro, a maquiagem, gente do céu, olha, já vou dizendo aqui, vai ganhar o Framboesa de Ouro. Vai ganhar, gente. As cenas em que tem os personagens com o rosto sujo de sangue é trabalho de escola. Sem brincadeira, velho. Eu não sei como é que os caras fizeram um negócio desse com 170 milhões de dólares. Claramente ele gastou dinheiro errado, ou ele embolsou essa grana pra fazer churrasco pra galera aqui no Brasil. Não faz o menor sentido. Atuações... Gente, olha, a direção ficou muito ruim, porque os atores não são fracos. São atores que já fizeram bons trabalhos por aí. Anthony Hopkins que o diga, obviamente. Mas não é só ele, gente. Não é só ele. Cara, são caricaturas de personagens que já existem. Isso que é pior. Não tá bem feito, não é bem atuado. É um recorte, tá na cara. Eu não sei se ele fez de propósito. Não sei o que o Thiagão, Lari e Marcudo acham, mas parece que ele me recortou esse filme em 2 horas pra depois lançar o dele de 7 horas e meia, pra gente entender o que o Aquaman dele lá, que não é o Aquaman, mas parece o Aquaman, ele entra na história, domina o Super Condor lá e depois ele some, aparece... Cara, sei lá, não entendi nada. É mal montado, mal dirigido, mal feito. É uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda quando a pataquada tem uma lógica interna. Olha, gente, eu gosto do Snyder, não sou um fã religioso, né? Porque o Snyder hoje é uma religião, praticamente, né? É uma galera que acompanha qualquer coisa que ele faça. O que mais me incomoda nesse filme é como as coisas não têm porquê de acontecer, não tem motivação nenhuma, nenhum personagem. As pessoas chegam, falam coisas e saem fazendo. É absurdo. Não faz sentido nenhum. E aí não tem versão de 7 horas que resolva. Não tem. Sim, não vai salvar. Não vai salvar. Liga da Justiça de 4 horas, por exemplo, eu acho que ele consegue resolver algumas das coisinhas ali, né? Mas nesse... Gente, ó, eu assisti o filme também como a Lari, de coração aberto, falando, pô, vamos lá, né? Vamos ver, a Netflix botou tanto dinheiro, se vocês ouvirem aí o episódio especial da CCXP, eu falei, o maior investimento da CCXP aqui esse ano foi em Rebel Moon, a Netflix botou muita grana na divulgação desse filme, e a gente já desconfiava, falava, ó, estão divulgando tanto assim, é porque, né, eles estão tentando convencer a gente de algo que não existe. Marcudo naquele episódio falou,
Gente, cancelaram uma premiere que tinha depois da exibição no Brasil, porque o povo já falou, eita, isso aí tá errado. E aí, não funciona. Às vezes você fica pensando que, pode ser que a gente viu em casa, né? É um filme pensado pro cinema, de repente, e foi pro streaming. Não é. É simplesmente um amontoado de clichês colocados um do ladinho do outro, sem amarração nenhuma e com um monte de cena feia, porque o Snyder fez a fotografia e ele é brega. É assim, ele é cafona. Não tem outro jeito de falar. Hoje tá todo mundo aqui no mesmo tom, porque voltando na nossa pergunta do gostou, amor ou dá pro gasto, eu diria que o Rebel Moon me irritou. A gente vê muito filme que a gente considera ruim, mas irritar é pra poucos. Eu mesmo escrevi sobre Aquaman 2 esses dias, que é um filme que eu achei péssimo, mas não me deixou irritado, porque é um filme que sabe o que é, mas Rebel Moon não. Porque ele quer ser grande, que nem o Thiago falou, ele quer começar uma franquia. A descrição da Netflix chama de épico da ficção científica. O filme fica o tempo inteiro tentando passar um ar de grandiosidade. Mas a verdade é que o Rebel Moon é um filme pobre. É pobre de criatividade, de roteiro, desenvolvimento de personagem. Não é pobre de orçamento, né? Porque são 170 milhões de dólares. E até por isso, visualmente, o filme tem os seus méritos. Não muitos, mas tem. Mas isso não salva o resto, né? Eu cansei de falar aqui que não existe isso de filme, de desligar o cérebro para assistir um filme, né? Às vezes a gente abraça, chacota e vai embora com o filme, mas nesse caso não dá. Porque o filme impede a gente de curtir as cenas de ação, porque não existe ação em câmera lenta, impede de torcer para os personagens, porque não dá tempo para nada. São 2h15 e eu saí sem conseguir aproveitar nada. Mas é aquela história, né? Decepcionado, mas não surpreso. A única coisa que me cria expectativa sobre o Zack Snyder é se ele vai abrir uma churrascaria algum dia. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Olha, queridos, a gente pode até tentar, mas é impossível negar que esse filme é do Zack Snyder, né? Todas as assinaturas dele estão bem aqui e estão bem presentes, né? Mas vocês acham que poderia ter funcionado de alguma maneira se algo fosse diferente, por exemplo, não sei, a gente trocasse o Snyder como diretor de fotografia, trocasse o diretor Snyder por um outro Zack? Como é que esse Rebel Moon, a gente já falou um pouquinho, né? Mas como é que ele desce pra vocês, pensando já aqui no seguinte, vai ter parte 2, tá? Cara, não desceu, né? A verdade é essa, fiquei engasgado com o filme. Não dá, gente. Assim, o filme não funciona porque ele não tem premissas básicas, assim, de começo, meio e fim, por exemplo. E de motivação dos personagens. A hora que o Charlie Hunnam aparece lá, o personagem dele, o Kai, que encontram lá no bar, e de repente, do nada, o cara fala, eu ouvi vocês conversando, vamos aí junto. Naquela hora você fala, isso aí é o filho da puta, isso aí vai trair todo mundo. É óbvio, é evidente. Ninguém ouve uma conversa num bar e fala, legal, vamos aí sair de rolê. Se isso já aconteceu na vida de vocês, na minha já aconteceu. A única certeza que você tem é de que essa noite vai dar errado. E aí o cara constrói todo o processo em cima disso. Não dá. O excesso de slow motion, eu dei umas pescadas no meio do filme, porque já tava ruim, a história não andava. Aí eu precisei parar e voltar e me arrependi profundamente de ter feito isso, porque eu não perdi nada dormindo. E essa é a tristeza. A hora que você dá uma cochilada de 5 minutos, volta e assiste esses 5 minutos que você cochilou e nada mudou, tem alguma coisa péssima acontecendo no filme. E assim, eu de verdade fico triste de falar isso, porque eu gosto, eu acho legal. Army of the Dead, por exemplo, eu me diverti. Não me ofendeu. Não fiquei lá sofrendo. Agora Rebel Moon me ofende, cara. Porra, eu dou aula de roteiro, mano. Sério, é assim, não dá. Eu vou passar Rebel Moon pros meus alunos dizendo, gente, é isso aqui que não pode fazer. Olha, Thiago, dá pra passar esse filme pros alunos falando assim, a esperança! Se Zack Snyder tá lá roteirizando um filme de 170 milhões da Netflix, todo mundo pode. Mas eu queria dizer que a direção é esforçada aqui, mas não é. Parece simplesmente algo
preguiçoso e no modo automático. E digo mais, parece o modo automático lá dos vários Teslas do filme O Mundo Depois de Nós. Ou seja, carros desgovernados, sem motoristas e que só servem para atrapalhar o trânsito. Eu, inclusive, com relação ao slow motion, que eu tô muito contigo também, Thiago, pra mim a impressão que dá é que o produtor ligou assim: ô Zequinha, olha só, temos 1h30 de filme, não vai dar pra lançar. E aí ele foi escolher umas 30 cenas pra botar em slow motion, ou 50, sei lá, e ganhou mais meia hora sim. Porque não é possível que uma pessoa em sã consciência faça uma repetição dessa técnica, que ela surge pra mostrar algo que a olho nu a gente não consegue, algo que você precisa enfatizar, e que ali não tem nenhum motivo da linguagem do cinema pra aparecer dessa forma. Inclusive, eu larguei uma gargalhada alta no momento daquela águia, um pássaro gigante lá, que é o personagem Tarak, que tem que dominar e montar e tal. Aí, de repente, ele é jogado para aquela rocha e ele corre pra pular de volta em slow motion. Não é possível que tu meteu essa, mano. Gente, eu ri, mas assim, sabe aquela risada amarela, envergonhada, assim, vergonha alheia de uma cena dessa? Eu não consigo acreditar que alguém assistiu esse filme e falou, não, ele tá pronto pra ser lançado, vamos lá. Porque é embaraçoso. Aquelas cenas picotadas, de tiroteio, uns tiros passando pra todo quanto é lado, não atingindo ninguém, não tem ninguém ferido. Fora a sensação que me deu de estar assistindo um gameplay. Porque parece um videogame, sei lá, de que década que era aquilo, porque é umas coisas travadas que não fluem assim. E eu fiquei frustradíssima. E realmente eu não tinha expectativa, mas não tem como não sair irritada, como bem pontuou o Marcudo. Eu queria ver a parte da aula que o Thiago vai falar de desenvolvimento de personagem, que é muito curioso porque simplesmente não existe, né? Porque começa pelo título, A Menina de Fogo. Quem é a menina? É a Cora. E a gente vê um flashback que começa quando ela é menina, ela é protagonista, mas tem a princesa Issa, que os pais morreram, mas não deixam claro se ela morreu. Ela é o grande milagre para a paz universal, eu não sei, né? E os integrantes do grupo também, o Tarak até dá para entender que ele entrou no bando porque salvaram ele da dívida, apesar que ele fez todo o trabalho, mas a espadachim, aliás, a Dona Bey é ótima atriz, a espadachim aparece fazendo um serviço para uma cliente, faz um discurso sobre honra, aliás, no momento que o Snyder tenta enfiar uma pauta ambiental tosca no filme, e no minuto seguinte ela já tá na nave, né? O General Titus, do Djimon Hounsou, outro grande ator que o roteiro prejudica, eles vão atrás dele para liderar um exército, só que tal do exército, que tá longe de ser grande, já tem 2 irmãos generais, qual que é o sentido de um terceiro, né? E aí um dos irmãos, que é feito pelo Ray Fisher, é até um personagem que eu achava que tinha potencial, mas ele morre 10 minutos depois que ele entra no filme, e o Snyder tenta colocar toda uma carga dramática em cima daquilo, mas o que ele construiu antes para fazer sentir aquela perda? Né? O Charlie Hunnam, eu acho que só entrou no filme porque ele sabia que o personagem ia morrer e não ia ter que gravar 2 partes, né? O vilão, o Thiago tá certo, o vilão, que é aquele sósia do Cillian Murphy, é o mais bem desenvolvido, mas ainda assim é tosco, eu não entendi se ele é um robô, se ele é um meta-humano, eu não entendi o que ele é, né? E rapidinho sobre a direção, cara, a câmera lenta é um negócio que sempre foi exagerado, mas era meio folclórico, né? Em Rebel Moon é constrangedor, não tem ação, só tem câmera lenta. Tome! As poucas cenas que ele não coloca até fluem um pouco, mas ele sempre, no final ele sempre coloca outra coisa. Eu achei as coreografias de luta muito pobres. Aquela da espadachim Nemesis com a aranha é terrível. Ai. Mas a última da Cora com o Almirante Atticus é de doer. Que é isso, meu filho? Calma. Eu imagino que a ideia lá era fazer um negócio mais cru, mas ficou ruim. Aquele cenário minúsculo tem um dos piores CGI de todo o filme, é muito artificial. Que o CGI tem até suas vantagens, acho que tem umas criaturas bem feitas, que nem a ave do Tarak, acho que a ave é bem feita. O Rei Levítica, que a gente estava conversando aqui antes do filme, o próprio robô do Anthony Hopkins. Tem uns fundos, que nem no Planeta do Vilarejo, parece que é um fundo pintado à mão. Então cria uns momentos bonitos, mas são só momentos. Marcudo, o Ray Fisher é a musa do Zack Snyder, né? Depois que ele foi mandado embora da DC lá, do Cyborg, o Zack Snyder coloca ele em tudo. Ele é bom ator, mas meu Deus, o que fazem com ele, cara? Não dá. E ele, até que ele tá caracterizado legal, assim, não fica parecendo com o Cyborg, mas e daí? E daí? Né? E o Atticus lá, pô, podia ser alguma coisa, mas não dá pra entender nada. Esse, pra mim, é um problema bizonho, não dá pra entender nada. O que ele é? E antes disso, tem uma cena que é ele lá
sendo, sei lá o que ele tá fazendo ali, com um bicho cheio de tentáculos, tendo uma relação de prazer ali. Pra que aquela cena tá ali? O que aquilo significa? Ah, é pra falar que ele é psicopata. Não sei. Ninguém sabe. Eu me recuso a acreditar que atores e atrizes como o Charlie Hunnam, a Baidona, o de Hong Hong-soo, eu me recuso a acreditar que ele, com essa experiência que ele tem de carreira, gente, eles devem estar com muito boleto pra pagar. Sem brincadeira, não é possível, gente, pra eles aceitarem fazer um filme com 2 partes, e ser tão raso. Cara, o Marcudo já citou aqui, mas eu tinha separado pra falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a Baidona. Gente, é uma das atrizes revelação dos últimos 10 anos aqui. E ela simplesmente aparece por 6 minutos, 7 minutos. Isso deve ser sorte dela, eu acho. Talvez os agentes dela tenham... gente, é o seguinte, vamos cortar a parte dela? Vamos tentar diminuir o prejuízo? Porque se for essa aqui, a gente não quer que ela faça parte. Cara, não é possível. Gente, a cena onde eles vão recrutar o General Titus é constrangedora, velho. É uma mistura de Gladiador, só faltou aparecer o Russell Crowe ali, barbudo e tal, e se aparecesse a barba ia ser fake, igual do Cary Elwes, né, que aliás o Cary Elwes ele tá horroroso nesse filme, gente, parece que ele fez em casa a maquiagem dele. Tudo isso pra dizer, viu, Marco, que a gente colocou na pauta aqui, né, o que é da maquiagem, do design de produção, ruim, gente, é ruim. Eu me recuso a acreditar que gastaram 170 milhões de dólares num filme desse. Eu me arrisco a dizer que a montagem desse filme, ela não passou por nenhum tipo de crivo. Assim, me recuso a acreditar que alguém tenha olhado essa montagem e falado, não, dá pra entender tudo aqui. Não dá. Falando em barba, Rafinha, aquela cena final, que aparece o Balisarius ali, a gente tinha visto ele antes, durante o filme, como alguém mais jovem, é ele que vai lá, resgata a Cora, e aí... tal. E aí ele aparece mais velho no final do filme. Meu Deus, o que é Primeiro, o que é aquela cena que não faz o menor sentido? Ele é uma mistura de Palpatine com sei lá o quê, mas aí ele tá com uma maquiagem... Sério, eu me vesti de Papai Noel aqui no condomínio e minha barba tava mais legal. Galerildes, vamos aproveitar essa deixa aí pra tirar o elefante da sala? Rebel Moon é mesmo tão Star Wars assim? Ou foi só uma inspiração que o Zack Snyder usou? Olha, Lari, inspiração é uma coisa. O que o Zack Snyder fez aqui vai muito além. O filme começa com uma narração no espaço, aí a câmera desce num planeta e começa a ação. Isso é Star Wars. A dinâmica da história tem um poder central que domina e esmaga planetas e populações, com toda uma questão política por trás, um cenário caramba. Isso é Star Wars, só mudou o nome de Império para Mundo Mãe, que é muito pior, convenhamos, né? Aliás, tem um Palpatine, que nem lembrou o Thiago, que é o Belisari. E aí, pra trama se desenvolver, eles vão indo de planeta em planeta, isso é Star Wars. Para isso, eles usam uma nave de um mercenário que chama Han Solo, aliás, ele chama Kai. Tem um robô, que o nome tem letras e números, mas depois coloca um Jimmy lá para dar uma diferenciada. A Cora é meio que uma mistura de Luke e Leia, tem uma resistência, claro, e o Zack Snyder meteu até um sabre de luz na espada da espadachim Nemesis, cara. Ali eu desacreditei. Mas o ápice para mim foi a cópia da Estrela da Morte, o Tal-Olho do Rei, que eles apresentam do mesmíssimo jeito, é uma arma imbatível que destrói planetas, mas enquanto a Estrela da Morte é uma estrutura monstruosa, intimidadora, que manda um único raio que dizima o planeta inteiro, o tal do Olho do Rei é uma barcaça que fica jogando umas bombinhas. E esse negócio tão abominável foi destruído por um cara sozinho com uma lança improvisada. Pô, Zack Snyder, me ajuda, né? Me ajuda. Pra completar tudo isso, Marcudo, ele fica fazendo cena que a areia levanta, e aí ele tá querendo, tem um cheirinho de Duna, né? Ele bota uns sprinkles de Duna por cima, assim, ele pega Star Wars, aí ele pega um temperinho e fala, eu vou jogar um temperinho de Duna aqui. E aí sabe o que fica? Fica horrível. Fica muito ruim. O design das naves é um design mais cru, né? Eu lembrei até de Battlestar Galactica, mas eu lembrei de Battlestar Galactica, que é lá dos anos 2000, eu tô falando, não da série dos anos 70, mas dos anos 2000, e o CGI de Battlestar Galactica, lá em 2001, mais de 20 anos atrás, é melhor do que esse. As naves parecem feitas de Lego, parece que fizeram no computador da faculdade, é assim, é aquele
aquele 3Dzinho que de verdade os alunos fazem melhor na faculdade. Aliás, nem na faculdade. Uma época eu trabalhei num curso de games e de 3D, a molecada fazia coisa muito melhor. É horrível, horrível. Parece um episódio de Doctor Who, que não tem 1/3 do budget desse filme, mas tem 7 vezes mais criatividade. Eu separei aqui, Marco, Thiago Lari, alguns filmes, eu fui anotando aqui, eu fui vendo e fui, não, isso aqui parece Matrix. A hora que coloca o negócio na cabeça aqui, né? Gente, isso aí já vimos. Há quantos? Há 30 anos atrás, já vimos já isso aqui, é verdade. Star Wars, Marcudo já falou, o Thiagão também já falou. Tinha colocado aqui Battlestar Galactica também, Marcudo também já falou, o Thiagão também. Tem uma hora que a mina manda um This is not the way. Eu falei, gente, o cara roubou uma frase. Não é que roubou, tudo bem, gente. This is the way não é uma frase que você rouba. Mas a forma como ela se expressa naquele momento daquela conversa, eu acho que ele fez de propósito. This is not the way. Mandalorian na orelha. Boba Fett também, vários momentos ali do bar e tal. Gente, é assim, olha. Eu vou além. Tem uns momentos que me parece que no fundinho assim do roteirista tá assim, pô, Harry Potter e Senhor dos Anéis, sem brincadeira. Existe um clichêzaço assim que já foi feito, mas ele quis trazer pra cá. Então assim, olha lá, ele não salva, é um Star Wars mal feitíssimo, tá na cara que ele, como o Arthur já começou aqui falando, que ele queria dirigir em Star Wars, ninguém topou porque ia ficar uma... Então ele falou, não. Aí ficou bicudo, ele tinha aquele amigo que deve ter feito um curso de roteiro com ele lá em Stanford, que tá agora na Netflix. Ele mandou o projeto pro cara em 1993, 1990, sei lá, 2000. O cara falou, Zequinha, vamos fazer agora? Porque, né... Estamos com dinheiro, ganhamos aqui 30 milhões de assinantes, a gente tá mais ganhando demais. Vamos fazer? Isso aqui é óbvio. É um Star Wars com Battlestar Galactica, com Mandalorian, com Boba Fett, com Harry Potter, com Matrix, com O Senhor dos Anéis. Mal feito, mal montado, mal dirigido, mal produzido. Né, Lari? Nossa, como que a pessoa consegue pegar um monte de coisa legal e tornar um negócio tão ruim assim, né? Eu fico imaginando que, sei lá, a inimizade que agora o Zack Snyder tem com o George Lucas, né? Porque eu já poderia chamar de inimigo depois disso. Porque querer dizer que se inspirou em Star Wars pra fazer esse negócio mequetrefe... Eu não vejo a hora de vir um processo. Sem brincadeira. Não, sem brincadeira, tem que vir, gente. Faz sentido, né? Tá muito na cara, assim. Não é uma referência, é uma cópia mal feita. É aquele meme, né? Como que é? Pode olhar, só não faz igual. É exatamente isso. Porque a gente tem as referências ali na cara, aquelas criaturas, os diversos mundos, né? As pessoas se unindo ali pra lutar contra os rebeldes. Até o nome é o mesmo, gente. É indescritível o tamanho da cara de pau desses personagens, dessas pessoas que criaram esses personagens ali, para lidar com esses vilões maquiavélicos que não tem nada a acrescentar. Então eu acho uma apropriação da história, da estrutura, que faz o Joseph Campbell se remexer no caixão, porque o Zack Snyder não aprendeu nada com ele. Uma coisa é você utilizar como uma base ou uma referência, outra coisa é fazer o que ele fez, misturando tudo, fazendo essa salada mista que não consegue agradar ninguém. E outra coisa que eu preciso dizer, que eu fico meio inconformada, quando eu vejo ali nas notas que ainda agrada os fãs, será que é medo de dizer que o filme é ruim? Porque eu realmente não consigo acreditar que uma pessoa em sã consciência assista esse filme e fale, cara, que filmaço. Tipo, uma coisa é você gostar do cara como diretor, mas você tem que ter a noção e também, até por respeitar o diretor, de poder pegar e dizer assim, cara, esse aí você passou dos limites, não foi legal, não foi bem feito, isso é um filme ruim. E a pessoa tinha que ter um mínimo de discernimento de olhar pra isso e falar assim, cara, vamos mudar isso aí, vamos tentar fazer melhor, porque não há justificativa plausível pra uma bucha desse tamanho. Pessoal, apesar de tudo, essa foi só a primeira parte de Rebel Moon, né? A segunda tem previsão de estreia na Netflix em 19 de abril de 2024. Além disso, o Snyder vem falando sempre que pergunta, e muitas vezes sem perguntarem mesmo, que vai ter sim versão do diretor para as duas partes. Então fica a pergunta, o que esperar de tudo isso que vem por aí? Olha, eu tenho muitas ressalvas sobre qualquer versão do diretor.
Pra mim, isso só escancara uma incapacidade de negociar e colocar em prática uma versão que seja coerente com a identidade ali do lançamento original. Dá a impressão de que o filme que se lança é tão ruim e tão mexido pela produção, de que é necessário uma segunda versão posterior que vai agradar o público. E isso, obviamente, só vai enfraquecer a obra inicial, original, né? E outra coisa que eu fiquei pensando diante dessa pergunta... ao invés de focarem tanto nessa coisa de vamos lançar uma versão do diretor para apresentar cenas deletadas ou outra forma de montar ali essa narrativa, por que não investir nos making-offs que tinham lá nos DVDs, que mostravam diretamente, temos essas cenas deletadas, entrevista com o diretor falando, eu escolhi fazer isso por causa disso, daquilo. Cara, eu amava dar o play making-off na época de DVD e eu sinto muita falta desse tipo de conteúdo. Agora, simplesmente dar uma, entre aspas aqui, uma segunda chance pro diretor montar o filme que ele quer pra tentar consertar, cara, faz direitinho no início. Não faz a gente perder o nosso tempo, a gente já perdeu 2 horas e tanto. Vou ter que assistir outras tantas ainda estendidas pra rever aquilo que já é de ruim, sendo que aqui não tem nem o que consertar, né? E sabe o que vai acontecer, gente? Vai ter a versão estendida, ninguém aqui vai ver, quem tá ouvindo a gente aqui também não vai ver, porque depois de tudo que nós falamos aqui não tem por que ver mesmo, não vai ver a parte 2, e aí vai chegar novembro, e aí ele vai ser indicado ao Framboesa de Ouro de novo, vai ganhar 2025 mais um pela parte 2. E é isso, gente. A única parte boa é que a gente não gastou dinheiro pra ir no cinema ver esse filme. Não tem o que esperar, né, Thiagão? Eu quero só lembrar que a gente gravou juntos e a gente se viu aqui véspera de Natal e foi muito massa. Porque o filme mesmo... Quem que vai assistir isso? Certamente ninguém que viu essa primeira parte. Porque quem viu isso e tem um mínimo de noção vai falar... Cara, não vou ver nem a 2, quanto mais uma versão estendida, porque não gera nenhum tipo de curiosidade. A gente falou dessa coisa da cena final, né, que é meio Matrix, meio Alien. Battlestar Galactica tem também lá um momento que as pessoas entram, né, os robôs entram numa espécie de água lá para renascer. Tem tudo isso copiado em Rebel Moon, só que não tem a menor curiosidade. Eu não quero saber o que vai acontecer depois. Não tem, assim, você fala, nossa, será que eles vão conseguir vencer? Porque a hora que termina o filme, a Netflix, pelo menos aqui em casa, já meteu o trailer do 2 ali automaticamente. Aí eu fui quase que obrigado a assistir. E aí eu vi todas as cenas e pensei, cara, vai ser mais 2 horas e 15 disso, de um videoclipe mal feito, né, de uma coisa que não, né, nem a trilha é boa. Se pelo menos a música fosse boa, a gente dava uma aliviada, mas também não é uma trilha épica, né, não tem nada de épico ali. Zequinha, eu te vi lá na Comic Con, a gente quase tocou as mãos, Zequinha, e cara, não, desculpa, dessa vez, olha, nosso relacionamento tá muito abalado. Eu queria lembrar o Rafa que Rebel Moon tá na pré-lista do Oscar de efeitos especiais e Oppenheimer não. Essa parte 1 aqui teve 2 horas e 15 e não desenvolveu nada, né, que a gente tá falando. Era melhor que ter tido meia hora a mais e dado um mínimo de motivação pros personagens. Então, pensando nisso, faz sentido o Zack Snyder ficar alardeando que essa versão do diretor dele de 4 horas... ele disse que vai ser um filme totalmente diferente, ele disse que vai ser mais violento e sombrio, porque tem outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas nesse filme não tem uma única gota de sangue. Tem gente sendo espancada, tomando tiro, tendo a cabeça quebrada, fora da câmera, claro, mas não tem um pingo de sangue. Claramente a Netflix colocou umas rédeas no Snyder para poder lançar o filme para a maior faixa etária possível. Então nesse ponto, até defendo o Snyder, mas todas as escolhas do que entrar no filme dentro das limitações foram mal feitas. Então, sinceramente, eu não tô afim de ver essas 4 horas de versão do diretor. Já bastam as 4 que eu vi de Liga da Justiça. E também não tô nem um pouco curioso com a parte 2 de Rebel Moon. E agora chega um momento decisivo aqui, porque chegou a hora das nossas notinhas. Eu quero saber, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para Rebel Moon, parte 1, A Menina do Fogo, que tá esperando todo mundo lá na Netflix? Ladies first, vem com tudo, Lari! Esse filme é tão, mas tão ruim, que eu vou dar 5
5 poltronas amarelas só pela simpatia do elenco na passagem aqui no Brasil. Aqui não, né? Lá, que eu não tô no Brasil. Porque se não fosse isso, eu não daria nem uma mofada, gente. Olha, eu acho que é a nota mais baixa da história do Senta Que Lá Vem Spoiler, hein? Eu não tenho coragem, assim, de dar 5, porque eu penso muito, Lari, nas pessoas por trás, né? Eu penso no quanto de comida que esse filme pagou para as famílias, ele teve um fundo social no final das contas, né? E, de fato, houve sim uma participação bacana do elenco e do Zequinha aqui na nossa Comic Con, que é uma das maiores, quiçá a maior do mundo hoje. Então acho que por esse esforço, por essa ação social que deve ter alimentado aí umas 10 mil pessoas, eu vou dar 29 poltroninhas amarelas para Rebel Moon. Olha, se for para construir uma franquia em cima desse filme, o começo é muito ruim. Mas por alguns méritos visuais e pelo esforço dos atores diante do material, eu vou deixar aqui com 30 poltronas amarelas. Olha, o pano que tá na mão do Marcudo tá gigantesco, porque ele passou assim gostoso. Eu não tenho coragem de passar um pano tão grande assim, e eu vou ficar na mesma pegada do Rafinha, pensando nas famílias e pensando assim, se isso virar um universo e derem para outra pessoa tocar, né? Olha, tem aqui um outro diretor iniciante, quer fazer um filme? Toma aqui, faz alguma coisa no universo de Rebel Moon. E eu acho que aí podia até dar jogo, e por conta disso eu dou 20 poltronas amarelas. Diante deste turbilhão de emoções que foi vivido com Rebel Moon Parte 1, A Menina do Fogo, chegamos a 21 poltronas amarelas. Bom, é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que toda semana, mas toda semana mesmo, tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar. Aí, enquanto tá passeando por vários planetas da galáxia, ou enquanto zapeia pelos serviços de streaming e pelas salas de cinema em busca de uma nova e melhor aventura. Valeu, gente! Um beijo, até mais! Valeu, Thiagão, Lari, Marcudo, obrigado, beijo, até a próxima. Tchau! É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima.